Viralizou nas redes sociais esse vídeo aqui. Uma inteligência artificial recriou como seria a vida na Grécia Antiga. E tudo parece muito bonito, tudo parece muito legal, exceto pro seu amigo historiador. E eu sei que historiador tem essa fama de ser chato, de implicar com tudo, de nada agradar, mas isso daqui realmente me incomodou. Porque essa reconstrução, que à primeira vista parece muito realista e muito preocupada com a historicidade, deixou de lado um detalhe muito importante sobre a antiguidade grega, que é isso aqui. E isso aqui também. Esse detalhe é que todas as colunas, templos, estruturas arquitetônicas e esculturas representadas nessa reconstrução estão em mármore branco, quando na realidade a gente já sabe que as esculturas e arquitetura greco-romana na verdade era assim. Essa técnica de pintar as esculturas com essa profusão de cores se chama policromia, uma palavra que vem do grego e significa muitas cores. Até não muito tempo atrás, muitas pessoas não sabiam que as esculturas eram de fato assim. E é por isso que vários filmes que retratam a antiguidade e foram feitos ali pelo início dos anos 2000, final dos anos 90, não tem essa preocupação. E a questão é, se hoje em dia a gente já sabe muito bem que na antiguidade greco-romana as esculturas e estruturas eram assim, com policromia, por que reconstruções históricas como essa daqui não tem essa preocupação em retratar essas esculturas como elas realmente eram? A verdade é que esse mero ignorar das cores esconde um grande desconforto e uma discussão bem complexa, que envolve arte, estética e até essa ideia de uma hegemonia e superioridade cultural do Ocidente com relação a outras culturas. Como assim? Fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Bia, eu sou historiadora e quase arqueóloga, finalizando meu mestrado em arqueologia na Universidade de Pádua, na Itália. E aqui no meu canal a gente conversa sobre história, sobre arqueologia, sobre estudar fora, literatura, mitologia. Então se vocês gostam de qualquer um desses assuntos, se inscrevam aqui que eu vou adorar te ter por aqui. E vamos ao ponto do vídeo de hoje. A quem interessa o esquecimento da policromia em esculturas, arte e arquitetura greco-romana? Por que a ausência da policromia incomoda tanto? Ou vamos ser sinceros, né? Me incomoda tanto e a alguns outros historiadores. Mas antes da gente embarcar nessa jornada, vamos esclarecer dois pontos. O primeiro, se tu me dizer que tu acha que as esculturas são mais bonitas assim do que assim, eu não vou dizer que tu tá errado. E o segundo ponto é que se tu me perguntar se eu acho elas mais bonitas assim ou assim, eu vou te dizer que eu acho mais bonito assim. Esse achar bonito, essa percepção de beleza que eu tenho, que vocês provavelmente também têm, é historicamente construída. E o fato de tu e muita gente achar isso aqui feio também é historicamente construído. Como que a gente chegou nesse ponto? Por que a gente, mesmo sabendo que a realidade era assim, ainda pensa na antiguidade greco-romana sendo assim? Existem textos antigos de historiadores como Plínio Velho, que é um historiador famoso romano, onde ele descreve, né, as cores das esculturas. E então a gente tem, né, nos próprios documentos antigos um relato de que as esculturas e templos arquitetônicos eram sim coloridos e não em mármore branco. E hoje em dia a gente consegue, né, atestar, ter ainda mais certeza do uso da policromia por causa de diversas técnicas científicas que reconstroem o padrão de cores das esculturas antigas. Vou nomear uma ou duas. A gente tem as técnicas por luz ultravioleta e por espectroscopia também, que conseguem detectar os traços de cores que ainda existem no mármore hoje em dia, que não são visíveis, mas que através, por exemplo, da luz ultravioleta se consegue acessar e se consegue ter, né, um padrão ali, um espectro que a gente pode relacionar a frequência de luz de uma cor específica. E dessa forma a gente consegue fazer essas reconstruções que estão aí, né, sendo cada vez mais popularizadas hoje em dia. Mas então, se a gente tem o conhecimento das cores hoje em dia e se existem, por exemplo, relatos em textos antigos que falam dessas cores, o que aconteceu? Por que a gente esqueceu das cores? Será que a gente pode falar de um esquecimento forçado das cores? Se a gente voltar um pouco na história, a gente tem na antiguidade greco-romana, as pessoas faziam as esculturas com a policromia e também durante a Idade Média as pessoas continuaram usando a policromia, continuaram colorindo as suas esculturas e obras de arte no geral. Quando a gente chega no Renascimento, a gente tem o que é o Renascimento, né? O Renascimento foi esse movimento em que artistas e intelectuais prezavam por um retorno à estética e aos ideais da antiguidade greco-romana, para fazer um contraponto, né, ao domínio da Igreja Católica e do pensamento cristão.
Então, mais ou menos pela segunda fase do Renascimento, a gente tem o que se chamou de a Revolução Branca. A Revolução Branca foi um movimento de se admirar a beleza do mármore puro por si só. O mármore é um material que ele tem uma lustrosidade muito única e através de um bom trabalho na escultura de mármore se consegue representar expressões humanas sem que a gente precise pintar as esculturas. Então o mármore por si só já era capaz de transmitir tudo que uma escultura precisava transmitir, além de que quando a gente não tem a pintura por cima, a gente consegue visualizar a técnica que o escultor aplicou no mármore de uma maneira muito mais visível. Leonardo da Vinci, no Tratado da Pintura, nos diz que as esculturas elas não precisam contar uma história, diferente de uma pintura que traz aí uma paisagem, um cenário e conta pra gente uma historinha. É por isso que na pintura a gente precisa das cores e nas esculturas a gente não precisaria, segundo da Vinci. Essa ideia se chama Meno di Corso e ela também foi defendida por ninguém mais, ninguém menos do que Michelangelo. Michelangelo foi o grande escultor do Renascimento. As esculturas do Michelangelo são impressionantes e elas impressionavam não só a gente, como os outros artistas da época, que consideravam a técnica dele como um modelo a ser seguido. Ele realmente influenciou muito a arte do período. Então, pelo Michelangelo defender, né, o uso apenas do mármore nas esculturas, sem a policromia, sem adicionar as tintas, os pigmentos, as pinturas, acabou difundindo muito mais esse tipo de escultura. E aí também um outro ponto é que, como eu falei pra vocês, as esculturas do período medieval, elas tinham as pinturas. E o Renascimento queria se distanciar do pensamento medieval, da arte medieval, portanto fazer as esculturas dessa maneira também era uma forma de gerar um distanciamento estético com relação ao período medieval. E por último, um outro motivo para ter esse abandono das cores durante o Renascimento, que a gente não pode ignorar, não pode deixar de lado, é o fato de que muitas das esculturas que as pessoas conseguiam ver na época, que eram da antiguidade grega, da antiguidade romana, elas já estavam sem as cores, elas já estavam apenas em mármore. Portanto, quando as pessoas viam essas esculturas, elas relacionavam que as esculturas grego-antigas eram assim, sem as cores. É difícil saber quanto que as pessoas realmente sabiam que as esculturas usavam as cores, porque como eu disse pra vocês, nos textos antigos a gente tem algumas evidências de que as esculturas eram pintadas, de que a arquitetura era colorida, mas uma coisa é tu ler isso num texto, outra coisa é tu pegar uma evidência de uma escultura antiga e ver ela sem as cores. De uma certa maneira, isso é o que acaba difundindo mais, né, a estética antiga, muito mais a visão de uma escultura em si do que a leitura num texto sobre as cores que a escultura um dia teve. O fato é, pela escultura renascentista popularizar então o uso apenas do mármore, a arte europeia depois disso continuou seguindo esse padrão. Então a gente tem nos movimentos seguintes, como o barroco, ainda apenas o uso somente do mármore nas esculturas, e a gente chega no século XVIII, no período neoclássico. O período neoclássico é uma escola de pensamento, de certa maneira um pouco semelhante ao Renascimento, no sentido de valorizar esse racionalismo, esses ideais estéticos, científicos, vindos da Grécia Antiga. O neoclassicismo, ele também é muito influenciado pela descoberta de sítios arqueológicos como Pompeia e Herculano, que são os sítios que têm um grau de preservação muito significativo pelo fato de serem cidades que foram destruídas pela erupção do vulcão Vesúvio. E isso fazer com que várias das evidências de lá ficassem muito bem preservadas, já que elas estavam embaixo, né, dessa camada de resíduos deixada pelo Vesúvio. Então, quando no século XVIII as pessoas descobriram Pompeia, descobriram Herculano, elas se depararam com essa quantidade surpreendente de artefatos antigos, que gerou uma grande comoção aí na Europa. Então a gente tem esse período neoclássico que preza então, né, por esse ideal estético científico greco-romano, muito influenciado por essas evidências. Mas essas evidências, como eu falei pra vocês, vinham à luz sem as suas cores. É difícil preservar o pigmento colorido sobre o mármore. Então essas evidências que as pessoas encontravam eram de esculturas brancas, apenas em mármore. E isso também entrou na gama de ideias sobre a estética greco-romana do período. E aqui, no período neoclássico, a gente tem que falar sobre uma figura muito importante, que foi, assim, provavelmente um dos pivôs para o fato da gente não considerar a policromia quando a gente pensa em esculturas antigas, que é Johann Joachim Winckelmann. O Winckelmann, ele foi um grande pensador da época neoclássica. Ele escreveu manuais, principalmente de arqueologia, e ele é considerado por muitos como o pai da arqueologia. E o Winckelmann, ele tinha um apreço muito especial pelas esculturas em mármore branco. Se tem um registro de
que quando foi encontrada a escultura da Ártemis de Pompeia, na década de 1760, ela foi encontrada com alguns traços de pintura ainda, alguns traços de cores, de policromia. E o Winckelmann, quando ele viu essa escultura, se convenceu de que essa escultura não poderia ser uma escultura romana, mas sim uma escultura etrusca, que é uma população pré-romana aqui da Itália, pelo fato dela ser uma escultura menos refinada, ou seja, por ela ter as cores. A gente tem também o registro de um pesquisador que estudou o pensamento neoclássico, e ele nos diz assim: as cores nas esculturas começaram a significar barbaridade, barbarismo, porque as pessoas assumiam que os antigos gregos eram sofisticados demais para adicionar cores na arte dele. Então a gente tá criando aqui um vínculo entre cores e barbarismo, cores e povos bárbaros, que era algo que não existiria entre os gregos e romanos. E eu não sei se vocês estão acompanhando onde eu quero chegar, mas a gente tá construindo aqui uma ideia de uma superioridade cultural, artística, intelectual dos greco-romanos sobre os outros povos da antiguidade. E isso tá ligado também ao uso das cores. Os gregos, os romanos começaram a ser considerados como refinados, culturalmente refinados e sofisticados, e isso se refletia no fato deles não pintarem as suas esculturas. Porque quando a gente pensa em cores, por exemplo, se a gente pegar essas reconstruções de esculturas antigas, né, e que adicionam a policromia, a gente tem que as esculturas em mármore branco, elas parecem muito mais serenas, muito mais pacíficas, enquanto as cores dão um ar um pouco mais dinâmico, eu não vou gostar da palavra que eu vou usar aqui, mas um pouco menos sofisticado. Vocês entendem o que eu quero dizer. Em evidências de outras culturas, de outras sociedades, como por exemplo até nas esculturas egípcias, a gente vê as cores, né? Então o fato da gente deles considerarem as esculturas gregas, as esculturas romanas como sem cores, significava que eles se distanciavam desses outros povos que estavam ali na antiguidade. E eu não sei se vocês também têm essa impressão, mas quando a gente vê, por exemplo, uma paisagem assim, com a reconstrução das cores nas estruturas arquitetônicas, a ideia que a gente teria, assim, no mainstream, no imaginário popular, sobre uma sociedade antiga oriental, a nossa ideia de antiguidade grega, de antiguidade romana, tá muito ligada com esse branco, que é o branco clássico, né? E aí a gente entra numa outra questão de que é o porquê que a antiguidade greco-romana é chamada de antiguidade clássica, que, enfim, é uma ideia que eu tenho várias críticas, mas a gente pode falar sobre isso em algum outro vídeo. Então, outro trecho aqui do Winckelmann, que ele fala no livro dele, Escritos sobre a Arte, de 1772, que a cor pode ser uma parte da arte, mas quanto mais branco o corpo da escultura é, o mais belo ele é. Bom, a gente viu aqui, né, muito bem o quanto essa ideia das esculturas sendo brancas foi uma ideia construída e foi uma ideia que foi usada para gerar uma ideia de um distanciamento greco-romano e uma superioridade também greco-romana com relação a outros povos antigamente. E quando a gente chega nos dias de hoje, a gente tem uma resistência das pessoas em aceitarem que na realidade a gente tinha cores, a gente tinha policromia no mundo antigo. Como eu falei pra vocês, até eu tenho um estranhamento quando eu vejo algo assim, e eu acho que muitos de vocês também têm, mas a gente tem uma resistência política também, porque essa ideia de uma superioridade cultural e intelectual greco-romana influenciou muitos movimentos de extrema-direita, movimentos de supremacia branca, supremacia racial, ideias muito eurocêntricas de que essas sociedades foram o auge da civilização e as sociedades de hoje em dia que se consideram superiores às demais são herdeiras diretas dessas sociedades do passado que já representavam esse ápice da civilização. Por exemplo, o fascismo italiano se apegava completamente à antiguidade romana, se considerava um herdeiro direto dos antigos romanos e do mesmo modo como os romanos eram o auge da civilização no mundo antigo e conquistaram as demais civilizações ao redor do Mediterrâneo durante a antiguidade, a Itália também estaria destinada a fazer isso. São ideias muito enraizadas dentro de grupos extremistas e hoje em dia a gente tem um grupo que se chama Identidade Europa e esse grupo ele usa muito as figuras da antiguidade, os artefatos da antiguidade greco-romana para fazer propaganda mesmo, por exemplo esses aqui. E um dos grandes queridinhos desse grupo é o Apolo de Belvedere, que é essa escultura, que foi uma escultura muito importante para o Winckelmann durante o período neoclássico, porque ele considerava também que o Apolo de Belvedere era
era o ápice estético, o ápice artístico, e era em mármore branco, não colorido. Esse grupo atacou na internet com injúrias racistas uma pesquisadora que publicou esse artigo aqui, no qual ela relaciona essa ideia, esse pensamento, né, que exclui a policromia da nossa visão sobre a antiguidade com ideais de supremacia cultural e que fala da importância da gente desconstruir essas ideias, né? Enfim, essa pesquisadora foi atacada por esses grupos e um dos motivos por que eles defendem, né, que as esculturas são brancas e tal, é por causa dessa ideia de superioridade branca mesmo, então da cor da pele branca, e parece absurdo, é absurdo, né, mas enfim, eles atrelam essa ideia da pele branca como algo superior com o fato das esculturas de mármore serem brancas também. Mas tudo isso explica o porquê dessas reconstruções históricas de filmes se apegarem a um ideal da antiguidade greco-romana, a uma estética greco-romana que nunca existiu, que não é verdadeira. Existe uma grande resistência em se aceitar as cores e essa resistência tá atrelada a tudo isso que eu falei pra vocês. Essa reconstrução, ela muito mais parece uma pintura neoclássica, sei lá, algo renascentista, do que a antiguidade grega de fato era. Então a gente vê que isso daqui não tem preocupação histórica nenhuma, não tem valor histórico nenhum. Eu dei uma pesquisada em qual que é a empresa que faz isso, é uma empresa de inteligência artificial. Eles fazem reconstruções históricas e tal, mas eu não imagino que tenha algum historiador no time. Meio que espero que não tenha, porque se um historiador aprovasse isso, ia me deixar possessa, mas enfim. E eu não tô dizendo que, sei lá, existe uma maldade aqui, que as pessoas fazem isso porque elas defendem esses mesmos ideais que esses grupos defendem, ou essa ideia de uma superioridade greco-romana e tal, não tô dizendo isso. Mas o fato delas não terem tido a sensibilidade de buscar reproduzir as cores tá sim atrelado a todos esses pensamentos que são historicamente construídos. E aí vocês podem me perguntar, mas e daí? É realmente tão importante a gente buscar se preocupar com as cores, buscar trazer à luz as cores, a policromia? Eu acho que é sim. Eu não acho que eu fico tão irritada com isso porque eu sou historiadora e historiadores estão sempre irritados com tudo. Eu acho que a gente redescobrir as cores é uma maneira de inserir as sociedades gregas, a sociedade romana, dentro desse mundo antigo maior. É uma maneira da gente ver quanto eles compartilham estética, compartilham cultura com os povos que estão ao redor deles. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a perspectiva da história global, que é uma corrente historiográfica que busca colocar sempre em pauta, em primeiro plano, as conexões entre as diferentes civilizações. Ver a antiguidade grega, ver a antiguidade romana com essas cores é uma forma de ver essas diferentes conexões, de ver que o Ocidente não é tão diferente esteticamente do Oriente e que as ideias de Ocidente e Oriente são ideias modernas, são ideias nossas, e esteticamente a gente consegue ver essas semelhanças. Esteticamente a gente consegue ver que as cores estavam por toda parte e que não existia essa preocupação com uma limpeza, com uma pureza do mármore, que essa preocupação, ela é moderna. Então também nos ajuda a ver o que é antigo e o que é moderno. E então, com muito esforço, com muita atenção, com muito cuidado, a gente consegue começar a tentar separar a identidade greco-romana de pautas extremistas, de pautas preconceituosas, e entender que esse não é um passado que pertence a um grupo específico, não é um passado superior a nenhum outro, mas sim um passado que é, enfim, que é o passado. E que ideias de superioridade são recentes, são modernas e não são verdadeiras. Basicamente era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês deem um abraço no seu amigo historiador, que provavelmente tá muito irritado nesse exato momento com alguma coisa. Pode ser o novo filme do Gladiador, eu não sei porque eu não assisti ainda. Mas se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, deixa aí um comentário e me diz o que mais tu quer ver por aqui. E eu gostei muito de bater esse papo com vocês, então eu vou ficando por aqui, mas deixa um beijo e até mais. Tchau, tchau!